Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos. Sejam bem-vindos a participar dessa família do canal Democracia Espiritual. Quero agradecer antecipadamente, desde já também, por aqueles que ainda não se inscreveram nesse canal, que só fazem assistir. Mas eu peço, por favor, por gentileza, se inscreva nesse canal. Canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão que se encontra aqui na carta de Paulo aos Hebreus. Acredito eu, particularmente, que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 9, e tem como tema essa mensagem aqui, tem como tema, nasceu, vai ter que morrer. Esse é o tema da mensagem. Nasceu, vai ter que morrer. Então, o sistema religioso, antes de eu ler esse texto principal, o sistema religioso e alguns homens que estão em graça, que dizem que pregam a graça, mas ainda tem mistura, ainda estão esperando a vinda do Filho do Homem, entendeu? Acontecer. Claro que nós que estamos em graça, nós sabemos que Jesus já veio, já voltou, foi uma mudança pactual, entendeu? Então veja, o sistema religioso, eles crerem que, eles defendem que Jesus virá buscar a sua igreja e eles subirão, como aquele filme de Steven Spielberg, né, que foi lançado no cinema brasileiro, né, onde o Hollywood ganhou muito dinheiro com isso. Então, eles acreditam que a igreja de Cristo, alguns filhos de Deus aqui na terra, né, de carne e sangue, irão subir para a eternidade nesse corpo de carne e sangue. Veja a falácia, a mentira, o engano, o engodo do sistema religioso, onde os líderes religiosos, os pastores, os homens que estão na frente, os pastorzão, os sabe-tudo, só que não, eles afirmam que a igreja será arrebatada. Entendeu? E eu faço um desafio aqui a qualquer um desses homens aí. Qualquer um. É qualquer um, eu faço um desafio. De Gênesis a Apocalipse, doutor, pastorzão, pregadorzão, sabe tudo, só que não. Aonde é que está escrito de Gênesis a Apocalipse? Que Deus, ele fez acepção de pessoas, ou seja, alguns seres humanos aqui nasceram de carne e sangue, nasceram de um relacionamento entre um homem e uma mulher, e alguns nasceram e irão retornar, entendeu? Voltarão para a eternidade nesse corpo de carne e sangue, entendeu? Sem morrer, sem ter uma morte física de massa corpórea, de carne e sangue. E outros, Deus escolheu para que viesse aqui na terra e morresse em morte de cruz, em morte física de carne e sangue, entendeu? E outros não iriam morrer, ou alguns vieram para morrer nessa morte física de carne e sangue, e outros não, outros vieram e não irão morrer, irão nesse corpo para a eternidade. Eu faço esse desafio, pastorzão. Aonde é que está escrito de Gênesis Apocalipse? E aí você, teólogo, teologão, você aí sabe tudo, só que não. Aonde é que está escrito isso aí? Eu desafio vocês e estou aguardando e esperando alguém se manifestar aí e deixar nos comentários dessa mensagem, dessa pequena reflexão. Veja o que o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Hebreus, Paulo escrevendo essa carta para os irmãos que se encontravam lá em Jerusalém. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, a parte A. Porque o principal, o motivo, entendeu? Dessa pequena mensagem aqui é sobre todos que nasceram vão ter que morrer. Ao homem foi ordenado morrer uma vez só. Veja o que está escrito aqui.
Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Só até aqui, parte A. Parte A do versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens, está no plural, aos homens, está ordenado morrerem uma vez. A pergunta é, doutor, que morte era essa que o apóstolo Paulo estava falando? Morte física, de carne e de sangue, de massa corpórea. Aonde é que está escrito que Deus fez acepção de pessoas? Uns nasceram para viver aqui na terra e não terem morte física, e outros nasceram para morrerem de corpo, de massa corpórea, de corpo físico, nesse corpo. Uns nasceram para morrer nesse corpo e outros não nasceram. Aonde é que está escrito isso aí, doutor? Pastorzão, pregadorzão, sabe tudo, só que não. Eu desafio qualquer um de vocês. Aonde é que está escrito? O tema da mensagem é: nasceu, vai ter que morrer. Neném. Nasceu, vai ter que morrer. Deus não fez acepção de pessoas. Quem volta é o Espírito. É o Espírito que volta para a eternidade. Nenhum ser humano aqui na terra, nenhum filho de Deus aqui na terra, ele irá para a eternidade nesse corpo de carne e sangue. Eu tenho outras mensagens nesse canal que falam sobre isso, mas eu resolvi trazer essa mensagem. E como texto principal, Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, parte A, que diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Todos os homens, todo ser humano aqui na terra, ele foi ordenado a morrer uma só vez. Nasceu, tem que morrer. Não existe essa de nascer e não vai morrer, não vai passar pela morte física. O próprio Jesus, de carne e sangue, na sua carne e sangue, ele passou pela morte física, ele sentiu dores, ele foi açoitado, ele foi crucificado, ele foi o que? Ele foi colocaram pregos em suas mãos, em seus pés, ele foi massacrado, ele passou pela morte física, meu irmão. E quem é eu e você que não vai passar pela morte física? Aonde é que está escrito isso? Veja, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, já foi ordenado, meu irmão. É uma determinação divina, é uma determinação daquele que está, daquele que é soberano, meu irmão. Todo ser humano aqui na face da terra, seja filho de Deus e não seja filho de Deus, todos irão passar pela morte física. Não existe nenhum que veio aqui na terra, ou seja, não tem nenhum espírito que veio aqui na terra, se revestiu de carne e esse espírito volta com a carne para a eternidade. Quem volta é o espírito. A carne, ela vai voltar para o pó como era, está escrito, meu irmão. Veja, todo ser humano, toda a humanidade, todos os seres vivos, todos os homens estão destinados a morrerem uma vez só. Ou seja, nasceu, vai ter que morrer. Cedo ou tarde vai ter que morrer. Entendeu? Não existe isso. Deus não fez acepção de pessoas. Ou seja, alguns nasceram para não morrer em morte física e outros nasceram para morrer de morte física. Aonde é que está escrito isso, meu irmão? Aonde é que está escrito isso? Não existe nenhuma passagem da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que fale isso aí. E aí, pastor, teólogo, pastorzão, teologão, sabe tudo, só que não. Não faz sentido. Eu desafio qualquer um de vocês, me mostre de Gênesis a Apocalipse. E vocês dizem que nós pregamos
uma falsa graça, um falso evangelho. Agora, eu faço um desafio a qualquer um de vocês aí. Vocês aí que se dizem que sabem tudo, só que não. Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Vocês não podem provar nada. Tudo que vocês falam, meu irmão, fica como fosse palavras no ar. Vocês não têm argumento bíblico para falar isso, para afirmar isso, porque não tem nenhuma passagem da Bíblia que fala disso aqui. Entendeu? Veja, meu irmão. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12. Vamos ler? Eclesiastes capítulo de número 12. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler e vamos entender aqui. Não vamos ler o versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Depois eu vou ler o contexto desse capítulo 12 de Eclesiastes. Versículo 7. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz assim, presta atenção. Então, o pó volte para o pó da terra como era, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Presta atenção, eu vou ler nessa outra tradução aqui. É claríssimo, o pó volta para o pó como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. Eu vou ler o texto, depois eu vou ler o contexto. Eu estou lendo, eu vou ler o versículo 7, ou seja, o capítulo 12, versículo 7. Veja bem, olha nessa outra tradução, diz assim, e o pó volte à terra como o era. O pó aqui está falando do corpo de carne e sangue, meu irmão, de massa corpórea, um corpo físico de carne e sangue. Olha, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. A pergunta é, doutor, quem é que volta para a eternidade? Quem foi que Deus deu o quê? Deus deu o corpo de massa corpórea ou foi o espírito? Não, olha, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o Deus. Quem é que volta para Deus? O espírito, porque quem veio de lá, quem veio da eternidade foi o espírito, não foi a terra, ou seja, não foi a carne. A carne volta para o pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Agora vamos ler o contexto para a gente entender que Salomão aqui estava falando de 3 períodos da vida de um ser humano aqui na terra. O período da mocidade, o período da velhice e o período quando chega aquele período de morte. Vamos ver? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o Deus. Vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 7. Eu li só o versículo 7. Eu li só o texto. Vamos ler o contexto para a gente entender que Salomão estava falando aqui de 3 períodos da vida de um ser humano. O período da mocidade, o período da velhice, até chegar ao período de morte. Vamos ler? Eu li o versículo 7, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Vamos ler agora Eclesiastes capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7, para que a gente possa entender. Amém? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz, lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Veja que está falando da juventude, da mocidade. Salomão está aqui alertando, entendeu? E exortando pessoas que estão ali ouvindo esse ensinamento dado pelo rei Salomão. Olha, ele diz, lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Versículo 3. Então, os seus braços que sempre o defenderam, olha, os seus braços que sempre o defenderam, veja que aqui nesse versículo 2,
Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens da chuva nunca vão embora. Ou seja, está falando da visão, porque no período da velhice, a visão já não tem mais aquele brilho, não tem mais aquela visão perfeita, entendeu? Então ele está colocando aqui uma figura de linguagem falando de lua, de estrela e de sol, entendeu? Então veja, versículo de número 3. Então, os seus braços, agora vai falar dos braços, viu? Primeiro falou da visão, agora vai falar dos braços. Olha, então os seus braços que sempre o defenderam começarão a tremer e as suas pernas que agora são fortes ficarão fracas. Veja que está falando do período da mocidade. As pernas, né? Salomão está dizendo aqui, então os seus braços que sempre o defenderam começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. É verdade. No período da velhice, as pernas já não obedecem mais como era. Você já não anda mais ligeiro, mais rapidamente como você fazia anteriormente, na sua mocidade, na sua juventude. Você já não dá mais aquele pique, meu irmão, como você dava antigamente. Tudo vai mudando, os braços já vai perdendo suas forças, as pernas já não dá mais aquele pique, né? Você já não corre mais tão rápido, você já não anda mais tão rápido. Por quê? Porque é o período da velhice chegando, meu irmão. Continuando, vamos lá. Olha, os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. Veja, meu irmão, os dentes, já vocês vai perder dentes. Salomão está dizendo aqui, ó, você não consegue, olha, ó, os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. É verdade, tem pessoas que já não têm dente. Tem pessoas com 50 anos, 55 anos, já não tem os seus dentes completos. É prótese dentária, entendeu? Para dar um alívio. Não é como era antigamente com os dentes, né, normal, mas já vai perdendo, meu irmão. Já não tem o alimento, já não tem tanto gosto como era antigamente. Aí ele continua aqui, ó. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. A sua vista ficará tão fraca, a visão ficará fraca, já perdeu o brilho, você não consegue mais enxergar perfeitamente, alguns já começam a usar óculos para enxergar melhor. Tem pessoas que não conseguem ver de longe tão bem, ler tão bem, e outros já de perto não conseguem ler, entendeu? Então, tudo vai se modificando. É um período de transição que o corpo vai passar, entendeu? É uma mudança, é um período de transição do corpo, entendeu? Do corpo físico do ser humano, desde a sua mocidade até chegar, o quê? Até chegar à velhice. E da velhice, aí chega o período da morte. Então, vamos lá, vamos continuar. Continuando. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Veja, é verdade. Eu tiro por mim. Eu uso óculos hoje. Eu tenho uma visão perfeita. Eu até me orgulhava quando meu pai era vivo. Eu dizia, eu leio aqui, ó. Eu li até assim, durante a noite, num lugar que não era tão claro. Eu lia e eu ficava me gloriando com aquilo ali, entendeu? Mas hoje eu vejo que a coisa mudou. Continuando. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. É verdade, tem pessoas que já usam até aparelho. A surdez vai chegar, meu irmão. Você não tem pessoas que não vai conseguir ouvir tão bem como era antigamente. Entendeu? Aí continuando, ó, você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. É verdade, tem pessoas que começam já, dormem cedo e acordam cedo. Pessoas que já não conseguem dormir tanto tempo mais como era antigamente. Entendeu? Continuando. Então você terá medo de lugares altos, com certeza. Lugares altos já não é mais para um jovem, ou seja, já não é mais para
uma pessoa idosa de 50 anos em diante, 55, 60 anos de idade, 65, pode até subir sim, num lugar determinado alto, mas já não é mais a mesma coisa, meu irmão. Já não é mais, corre risco de acidente sim, o cuidado é redobrado. Não é como uma pessoa com 15 anos, 12 anos de idade, 20 anos de idade, no tempo da mocidade. É diferente demais, meu irmão. Tudo vai mudando no ser humano. É um período de transição, desde a mocidade até chegar à velhice e até chegar ao período da morte. É um período de transição que o corpo tem que passar. Continuando, ó, então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. É verdade, até caminhar. Tem pessoas que não conseguem mais caminhar só. É perigoso. Já é dificultuoso, já tem dificuldades, entendeu? Pessoas já têm dificuldades de caminhar, de andar só. Aí continuando, ó. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos. É verdade. Eu estou careca aqui, pouco cabelo, mas se eu deixar crescer um pouquinho já aparece cabelo branco. O cabelo já vai mudando, tudo vai mudando na pessoa. É um processo, é um período de transição. Volto a falar essa expressão. É um período de transição da idade, desde a sua mocidade até chegar à velhice, meu irmão. Até chegar o dia da sua morte, da minha morte, da nossa partida. Nós estamos aqui num período de peregrinação, é passageiro. Então, continuando aqui, ó, versículo, deixa eu ver, versículo de número 5. Então, eu já li aqui. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. A coisa começa a mudar, meu irmão. É um processo de mudança. Continuando, nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, olha, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Versículo 6. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra. Isso é uma figura de linguagem, ele está usando aqui. Olha, a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Versículo 7, o texto principal que eu li. Veja, eu li do versículo 1 ao versículo 6, até chegar agora o texto principal que eu li anteriormente, logo no início de Eclesiastes. Versículo 7. Então o pó volte para a terra como era. Olha, tá vendo aí? O pó volte à terra. Vou ler novamente o versículo 6. A vida, olha, vai se acabar. Estou lendo o versículo 6. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Está falando do período da morte. Já li aqui o período da mocidade e da juventude, o período da velhice, onde as coisas começam a mudar, a visão, as pernas já não obedecem mais, os braços, entendeu? A surdez já começa a aparecer, a visão, né? Já não é mais a mesma. Então veja um processo. Então agora está chegando no período aqui da morte. Veja, a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro que se despedaça quando a corda do poço se parte. Versículo 7. Então o pó voltará para o pó da terra como era, e o espírito voltará para Deus que o Deus. A pergunta é, doutor, quem é que volta? É o ser humano de massa corpórea, de carne e sangue que volta para a eternidade, ou é o espírito que volta? Porque foi o espírito que Deus deu, então é o espírito que volta, veja. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A pergunta é, doutor, quem é que volta? O espírito ou é um corpo de massa corpórea?
é o Espírito. Meu irmão, o tema da mensagem é: nasceu, tem de morrer. Nasceu, vai ter que morrer. Mas os pastores, os líderes religiosos de hoje, vivem mentindo para os incautos, para as pessoas que não têm conhecimento, dizendo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja para morar no céu. Ei, eu quero dizer que nenhum filho de Deus, nenhum ser humano aqui na face da terra irá morar na eternidade no céu. No céu, na eternidade, onde está o trono da graça, o trono de Deus, lá é morada de espíritos, lá é outra dimensão, lá na eternidade, no céu, é morada de espírito, ou seja, o Pai é espírito, ou glória, os anjos são espírito, ou glória, os filhos são espírito, ou glória, nós somos espírito revestido de carne, nós viemos e se revestimos no corpo de carne e sangue, e quando chegar o tempo da nossa partida, a nossa peregrinação aqui, encerrar aqui na face da terra, o pó, esse corpo de carne e sangue vai virar tapuru, meu irmão, desculpa a expressão, vai virar bicho, vai ser comido por bicho, por mais que você use o melhor shampoo, os melhores perfumes, os melhores sabonetes, você pode, o melhor creme, você pode se preparar na academia, como for, é bom, claro, mas um dia esse seu corpo, esse meu corpo irá tombar. Ninguém nasceu aqui na terra, ninguém nasceu para viver para sempre. Todos que nasceram vão ter que morrer cedo ou tarde, não tem essa de ir morar na eternidade. Quem foi que disse isso, doutor? Eu faço um desafio, pastorzão, pregadorzão, sabe tudo, só que não. Aonde é que está escrito isso, doutor? Você que diz que acredita no que está escrito, e por que você vive enganando o povo de Deus? O povo de Deus é enganado porque não tem conhecimento, entendeu? Então, o povo, a maioria do povo de Deus absorve tudo que os pastores falam. Se o pastor disser que essa camisa que eu estou com ela aqui, ó, é vermelha, eles irão acreditar. Essa camisa que eu estou aqui, ela é preta. Mas se o pastor disser na congregação é vermelha, a camisa é preta, mas se ele disser que é vermelha, o povo acredita porque eles acreditam mais no que os pastores falam do que no que na própria palavra do que está escrito. Se o pastor dizer, se o pastor falar, disser que 2 mais 2 é 6, os filhos de Deus aqui vão acreditar. Nós sabemos que 2 mais 2 é 4, mas se o pastor disser que 2 mais 2 é 6, eles ficam calados e eles aceitam e eles não dizem nada, porque eles têm os pastores como homens de Deus, como diferenciado. Quem foi que disse isso, doutor? Todos nós somos ungidos do novo pacto, entendeu? Não tem essa, meu irmão, não tem essa, isso caiu por terra. É fácil de vocês enganar quem não tem conhecimento. Outra coisa é vocês tentarem enganar quem tem um pouco de conhecimento. A pancada do bumbo é essa, doutor. E aí, pastorzão, doutor, pregadorzão, sabe tudo, só que não. Aonde é que está escrito? Desafio está feito. De Gênesis a Apocalipse, eu quero ver um de vocês se manifestar e dizer assim, tá aqui, ó, Deus disse que ele fez acepção de pessoas, uns nasceram e vão morrer em morte física, e outras não, vão voltar para a eternidade nesse corpo de carne e sangue. Ninguém, absolutamente ninguém irá para a eternidade nesse corpo de carne e sangue. Nasceu, vai ter que morrer, cedo ou tarde. Entendeu? Nós que estamos em graça, nós entendemos isso, e nós não somos mais manipulados, nós não somos mais enganados por esse sistema religioso aí, por esses homens aí do sistema religioso evangélico que vive enganando o povo de Deus que não tem conhecimento. Amém? É essa palavra que eu deixo para todos nós. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. Canal Democracia Espiritual, esse é o canal para combater manipuladores do sistema evangélico que está aí enganando o povo de Deus. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.